Nós, automaticamente, presumimos que os alimentos orgânicos são saudáveis, ecologicamente corretos e nutritivos. Porém, diversos estudos afirmam que ser orgânico não significa ser melhor. Vamos ver se os alimentos orgânicos são mesmo a melhor opção, ou se isso tudo é só mais uma moda passageira. Em um período de apenas 6 anos, o mercado de alimentos orgânicos no Brasil pulou de 118 milhões de reais em 2007 para 700 milhões de reais em 2013. E, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção orgânica no país vem crescendo 20% ao ano. Por um lado, isso é ótimo. As pessoas estão consumindo mais alimentos que são saudáveis e melhores para o meio ambiente. Porém, de acordo com uma pesquisa feita em 2014, a pedido do jornal Estado de Minas, os produtos orgânicos custavam até 168% a mais que as alternativas não orgânicas. O Ministério da Agricultura confirma que pode haver diferença de valores, apontando a relação oferta versus demanda como a principal causa. E você também pode estar pensando, bem, eles são mais caros porque os custos com a produção são mais altos. Sim, isso procede, mas a fabricação de alimentos orgânicos é apenas de 5 a 7% mais cara que a de alimentos convencionais. Pelo menos é isso que apontou um estudo feito em 2015 e publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, nos Estados Unidos. O que é um alimento orgânico? Antes de mais nada, vamos ver o que a expressão alimento orgânico realmente significa. E o interessante é que essa não é uma tarefa fácil. O significado do termo orgânico varia de país para país. Em alguns lugares, o monitoramento da qualidade do produto pode ser tão precário que o alimento orgânico não terá nenhuma diferença do convencional. De qualquer forma, a diferença mais óbvia entre esses dois tipos de alimentos está na forma como eles são feitos. Na produção orgânica, os produtores não usam nenhum hormônio, modificação genética, antibióticos ou substâncias químicas artificiais, como pesticidas sintéticos e fertilizantes. Além disso, só os produtos que não contêm aditivos alimentares artificiais é que podem receber o rótulo de orgânico. Esses aditivos incluem substâncias como conservantes, saborizantes, adoçantes e corantes. Além de tudo isso, os produtores só podem usar fertilizantes naturais, como esterco ou compostagem, para cultivar frutas e legumes orgânicos. Os alimentos orgânicos são mesmo bons para o meio ambiente? Pode parecer que os alimentos orgânicos são 100% mais éticos e ecologicamente corretos do que os convencionais, mas isso se aplica à pecuária orgânica. Os animais que são criados em fazendas orgânicas vivem em condições melhores, graças a todos os regulamentos severos que são colocados em prática para garantir a eles um tratamento mais digno. Mas as coisas podem ser muito diferentes quando se fala de lavouras. Um dos argumentos mais populares usados para defender o cultivo orgânico é que os produtores não usam pesticidas químicos para fazer as plantas crescerem mais rápido ou para produzir uma safra melhor. Porém, um estudo feito em 2010 pela University of Guelph, no Canadá, descobriu que alguns pesticidas orgânicos podem prejudicar mais o meio ambiente do que os comuns. O surpreendente é que 95% das pessoas que optam pelos alimentos orgânicos fazem isso para se proteger dos pesticidas. Mas elas não percebem que, já que frutas e legumes orgânicos são totalmente livres de organismos geneticamente modificados, elas são menos resistentes do que suas versões modificadas. Para protegê-las, os produtores têm que usar alguns pesticidas. E mesmo se esses pesticidas forem orgânicos, isso não quer dizer que eles são menos perigosos. Claro, eles são totalmente naturais e não passam por processamento, mas em alguns casos, contêm as mesmas substâncias prejudiciais que os pesticidas convencionais. Na verdade, a bióloga evolucionista, a doutora Christy Wilcox, afirma que os pesticidas orgânicos são tão perigosos para a saúde quanto os químicos. E mais, cereais, leite e carne suína orgânicos também podem ter um efeito mais adverso ao meio ambiente do que as alternativas não orgânicas. Pesquisadores da Oxford University examinaram 71 análises e tiraram algumas conclusões inesperadas. Eles descobriram que a produção orgânica desses alimentos emite mais gás de efeito estufa por unidade do que o leite, carne suína e cereais não orgânicos. Ao mesmo tempo, azeitonas e carne bovina orgânicas têm um nível menor de emissões do que seus similares não orgânicos.
você também precisa considerar o fato de que, se por um lado menos energia é necessária para produzir alimentos orgânicos, por outro, eles exigem mais terra. Aliás, 84% mais. Isso significa que áreas maiores sofrem com emissões de amônia, lixiviação de nitrogênio e emissões de óxido nitroso. O problema maior nisso tudo é que, hoje em dia, o cultivo orgânico tem se tornado um negócio lucrativo para grandes empresas e não para produtores locais. Aí, as empresas usam máquinas que emitem gases de efeito estufa e, consequentemente, contribuem para a poluição do planeta. Analisando por esse ponto de vista, a agricultura orgânica pode ser mais prejudicial para o meio ambiente do que a agricultura comum. Os alimentos orgânicos são melhores e mais nutritivos para a saúde? Em 2009, a revista American Journal of Clinical Nutrition também comparou diversos estudos e chegou à conclusão de que os produtos orgânicos não têm nenhum valor nutricional extra se comparados aos convencionais. Você pode argumentar que esta constatação é antiga e que a situação provavelmente mudou muito. Porém, tanto um estudo de 2012 quanto outro de 2014 obtiveram conclusões muito parecidas. A única diferença é que a pesquisa de 2012 descobriu níveis mais altos de fósforo nos alimentos orgânicos, e o estudo de 2014 descobriu que eles apresentam níveis menores de cádmio e mais altos de antioxidantes. Em 2012, uma pesquisa de cientistas da Universidade de Stanford analisou mais de 200 estudos, e alguns deles comparavam os níveis nutricionais em produtos orgânicos e não orgânicos. Outros comparavam a contaminação fúngica por pesticida e bacteriana dos dois. Os pesquisadores relataram que, de modo geral, a diferença entre os alimentos orgânicos e os convencionais, como ovos, carne, aves, frutas e legumes, é bem insignificante. Até o conteúdo de vitaminas nos dois tipos de produtos era mais ou menos o mesmo. A única coisa é que as lavouras produzidas de forma orgânica têm mais antioxidantes, vitamina C, ferro e zinco. A carne orgânica e os laticínios contêm mais ácidos graxos ômega 3. Além disso, esses produtos têm quantidades maiores de vitamina E, carotenoides e ferro do que os não orgânicos. De qualquer forma, o conteúdo e o valor nutricional de diferentes frutas e legumes dependem de outros fatores além do selo orgânico, como as condições climáticas ou a qualidade do solo. Já no caso das lavouras, as características delas podem mudar de acordo com o período em que são cultivadas. No que diz respeito à carne e laticínios, a raça, a genética e a alimentação do animal, bem como a estação do ano e até o tipo de fazenda, podem influenciar a composição deles. Mesmo assim, a maioria dos estudos científicos afirma que não há evidências suficientes que confirmem os benefícios de uma alimentação orgânica para a saúde. Como escolher os melhores produtos orgânicos? De qualquer modo, cabe a você decidir continuar com os produtos convencionais ou optar pelos orgânicos. Caso escolha o último, é bom saber como escolher os melhores. Compre produtos que levem o selo CIS-ORG. Sempre tente evitar produtos sem selo. Alguns dos melhores produtos orgânicos que você pode encontrar são os cultivados localmente. Antes de tudo, na maioria dos casos, eles têm mais sabor, pois os produtores os colhem assim que eles estão prontos para o consumo. Por outro lado, os alimentos trazidos de outros locais geralmente ainda não estão maduros o suficiente, justamente para evitar que se estraguem durante a longa viagem. Claro, vale lembrar também que comprar produtos locais também diminui o impacto ambiental que o transporte de alimentos causa. Além disso, quando compra alimentos cultivados na sua região, você apoia os produtores locais e a economia da sua cidade. Não compre frutos do mar orgânicos. Hoje em dia, não há nenhuma legislação ou norma para crustáceos e peixes. Então, se você vir frutos do mar com a marca orgânico, pode apostar que esse é simplesmente um jeito que os produtores encontraram de fazer você pagar mais pelo produto. Se o alimento é orgânico, isso quer dizer que não houve a utilização de qualquer substância química ou pesticida artificial durante a produção. Mas todos os tipos de frutos do mar, até os orgânicos, podem conter altos níveis de mercúrio e de bifenilos policlorados. Essas substâncias são muito perigosas para a saúde humana. Então, quando for escolher peixe e outros frutos do mar, não procure pelos orgânicos, mas sim pelos que não contêm grandes quantidades de substâncias prejudiciais.
São eles: vieiras, arenque, camarão, lagosta, caranguejo, tilápia, ostras, bagre e adoque. E aí, que tipo de alimento você prefere comer? O orgânico ou o convencional? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.